A AIDS não é uma doença exclusiva dos jovens. Ao contrário, está cada vez mais presente nas pessoas da terceira idade. Um dos principais motivos do aumento do vírus HIV na terceira idade são os casos extraconjugais. Mas, segundo o médico infectologista Dr. Marcelo Fontana, outros fatores também contribuem muito para a expansão da doença em pessoas acima dos 60 anos. Primeiro fator, o próprio envelhecimento da população. A população brasileira, a gente está vendo, né, a curva demográfica está mudando, o país está ficando grisalho, né? Um outro fator da doença estar aparecendo mais, né, de crescimento, é o próprio envelhecimento da epidemia da AIDS, que começou em 1980 nos Estados Unidos e Europa, chegou no Brasil nessa época também. Então, o que a gente tem visto é que pacientes que contraíram a doença há alguns anos, que tinham seus 45, 50 anos de idade, hoje esses pacientes já estão chegando aos 60, 65 pela própria sobrevivência com os tratamentos. Os sintomas da AIDS no idoso são parecidos com sintomas nas pessoas adultas. No entanto, ainda é difícil diagnosticar o vírus nos pacientes da terceira idade. Muitas vezes, os efeitos são confundidos com outros tipos de doença. Os sintomas encontrados nos idosos muitas vezes se assemelham aos de outras doenças, como o mal de Alzheimer e a esclerose. Em muitos casos, as pessoas acreditam que estão apenas envelhecendo, quando na verdade já estão manifestando a AIDS. O número de pessoas com idade acima de 60 anos infectadas no país é alarmante. De acordo com dados do Ministério da Saúde, no Brasil, 60 mil pessoas são portadoras do vírus HIV. Destas, 14 mil têm mais de 60 anos. O número de mulheres na terceira idade infectadas triplicou nos últimos 10 anos. 72% destas mulheres não usam preservativos durante a relação sexual. Apenas 34% das relações entre homens e mulheres são feitas com preservativos. 75% das mulheres infectadas contraíram a doença dos maridos. Muitos desses números se devem à falta de informação da população. A maioria ainda não acredita que, mesmo depois do casamento, o risco de contrair a doença ainda existe. Este é o caso de seu Domingos Campos. Com 72 anos, ele achava impossível contrair a doença. Eu achava que o meu idoso não tinha essa preocupação, porque não ia facilitar, né? Mas eu agora fiquei sabendo hoje, eu não sabia não. E aí, agora, como é que o senhor vai fazer? O senhor se previne? O que é que o senhor pensa sobre isso? Aí essa doença é muito perigosa, né? Mas a gente vai ter mais cuidado, né? Não vai facilitar mais, né? Eu nunca facilitei, mas andar mais prevenido, né? Já a Maria Creonice acredita que mesmo com campanhas preventivas, os idosos ainda não conseguem entender bem as informações. Porque o idoso, às vezes, está ali presente numa palestra ou até mesmo na televisão, mas não consegue receber bem a mensagem. E, por outro lado, eu imagino que, pelo fato da gente ser idoso e não procriar, então fica à vontade, achando que isso pode ser livre. Já Leni de Souza faz exames frequentemente. Desde que se separou do marido, Leni se preocupa com as doenças sexualmente transmissíveis. Eu tenho muito cuidado, né? Porque ter relacionamento com a pessoa, outra, a gente arrisca ou eu contaminar eles ou eles me contaminar. Então eu prefiro, antes de pegar o outro parceiro, fazer um tratamento e o médico olhar, fazer um exame, para mim ficar sem medo. É isso que eu faço.